Bom, para você que está chegando aí no canal agora e está pesquisando se é uma boa ideia ter um Border Collie ou não, deixa eu te contar algumas coisinhas sobre essa raça, aí você avalia com calma e vê se vale a pena. Você que está chegando aí de paraquedas, deixa eu me apresentar, eu sou o Kleber, adestrador e pai da Wendy. Nesse vídeo aqui eu vou te dar 10 motivos para você não escolher um Border Collie como um cão de companhia. Então vamos entender por que pode ser uma péssima ideia ter um Border Collie dentro de casa. Mas antes disso, já deixa o joinha, se inscreve no canal se você está assistindo no YouTube. Se você está no Facebook, não custa nada, dá um clique no link, vai lá pro meu canal no YouTube para se inscrever também e dar o joinha lá. Obrigado, hein? Bom, primeiro motivo pelo qual eu não acho interessante ter um Border Collie é a tendência à obsessão por bolinhas ou por objetos que se movem. Isso pode te dar muita dor de cabeça, embora possa parecer uma mão na roda, você tem um cachorro que adora brincar de bolinha, porque é só ficar jogando 278 bilhões de vezes por dia, que o cachorro nunca se cansa e tá sempre satisfeito brincando com isso, vai entender que cedo ou tarde isso acaba ficando chato, a partir do momento que ele escolhe outras bolas que ele encontrar no mundo, ao invés da bolinha de tênis que você estava jogando pra ele. Então, se você tá fazendo um passeio no parque e ele vê uma bola em movimento, já sabe o que vai acontecer, né? Tem que treinar para que esse cachorro não saia correndo atrás de qualquer coisa que se mova por aí. Segundo motivo da lista dos 10 motivos que eu não acho legal ter um Border Collie, é exatamente aquele pelo qual as pessoas mais buscam um Border Collie. Ah, mas o cachorro é tão inteligente. Porra, é inteligente, só que não é só a inteligência que tem ali, né? Aliás, vamos focar na inteligência, vai. Eu ia falar de outra coisa aqui, mas vamos retomar o foco. Inteligência, no caso dos cães, está muito relacionada a condicionamento operante e facilidade de aprendizado. Óbvio, né? Inteligência é isso. Mas vamos falar especificamente sobre condicionamento operante, que é o mecanismo pelo qual o cachorro descobre sozinho, no mundo dele, do jeito dele, como que ele consegue as recompensas que ele mesmo dá valor. Isso aí pode dar uma puta dor de cabeça pra você, porque o cachorro não tem muito o que fazer em casa. Vamos concordar, né? Se você tem uma rotina normal, você sabe que o cachorro vai ficar sem fazer nada por longas horas. E nessas longas horas, ele não vai ficar sem fazer nada como você gostaria que ele ficasse. O que ele vai fazer é achar alguma coisa interessante pra passar o tempo. E aí, provavelmente, adeus sofá, adeus aspirador de pó, adeus vassoura, adeus a comida que tá na sua geladeira. Ouvi esses dias, inclusive, que um cachorro conseguiu abrir a maçaneta da porta e descer, sei lá, de qual andar até o térreo de elevador. Boa sorte. Se eu fosse você, ficava com mais burrinho mesmo. Terceiro motivo é porque olha bem pra cara desse maluco aqui. O que você tem a dizer? Se em algum momento da sua vida você olhou na cara, nos olhos de um Border Collie, você sabe muito bem o que ele tá te dizendo. Só existe um recado possível. Não existe outra coisa que passa na cabeça dele quando você olha naqueles olhos frios. O que ele tá dizendo é o seguinte: os meus ancestrais eram lobos, os seus eram macacos. Sua vontade não prevalecerá. Nossa, brother, calma. Eu só queria que você sentasse pra esperar o elevador, porque demora um pouquinho. Se tivesse um banquinho aqui, eu também ia sentar. Não precisa problematizar a questão, tá bom? Amigos ainda? Você olha pra cara do Border Collie, é isso que ele tá te falando. Dito isso, o quarto motivo interessante, assim, pra você pensar se compensa ter um cachorro tão inteligente, no caso dessa raça, é o seguinte: a raça é extremamente medrosa. É genético. Tipo, todos eles são, tá ligado? Uns lidam melhor com essa questão do medo, sendo cães mais otimistas. Outros lidam de maneira pior, sendo cães pessimistas. E quando você tem um cachorro medroso e pessimista, é o combo perfeito que você não quer pra sua vida, porque ele vai ter medo de tudo, vai se assustar com tudo, vai se assustar com as visitas, vai se assustar com coisas que se mexem na casa, do tipo aspirador de pó, que eu falei, né, no começo, com vassoura. Outro cachorro normal ia, tipo, ficar latindo pro negócio e querendo brincar e querendo correr atrás do pano que você tá passando no chão e tudo mais. O Border Collie não. O Border Collie, ele vai problematizar o rolê, não pode passar pano na casa, não gosto, tenho medo, para com isso aí, vou ficar latindo até você parar. Para que você parar, ele para de latir também. E aí já entra exatamente no quinto motivo. É uma raça extremamente controladora. Controladora de ambiente, controladora visual. Então o cachorro que bateu o olho no ambiente, tiver uma coisa fora do lugar, amigo, meu, acabou sua vida. Se você chegar em casa de um passeio e o aspirador de pó que ficava na parede do lado esquerdo estiver na parede do lado direito, e esse cachorro olhar para esse aspirador de pó parado, encostado na parede do lado direito, pronto, você não tem mais vida. Já era, pode esquecer, pode sair de novo com o cachorro, pode dar outra volta, pede pra alguém devolver o aspirador de pó onde estava, porque ele não vai dar sossego. Cachorro extremamente controlador, ele bate o olho, ele reconhece todas as pistas visuais. É a história do cachorro pessimista, né? Tá sempre buscando coisas que saltam aos olhos. Saltou aos olhos é característica genética, ele vai atrás, ele vai procurar resolver o problema, que geneticamente é um problema pra ele, né? Porque, inclusive, se você assistiu Pets 2, assistiu esse filme, depois eu vou trazer uma análise que eu curti bastante, eu acho que vale a pena, se você não assistiu, assistir. Pets 2 é exatamente isso, Border Collie, só que ele não é medroso, né? O cachorro do filme lá, um cachorro bem otimista, bem confiante, só que faltou uma ovelhinha lá no negócio, ele, Opa, cadê? na hora, coisa que pra outros cães passaria batido, pra essa raça salta aos olhos e ele causa problema porque não é o cachorro preparado pra viver em cidade, né? Você soma fatores, se você tem um Border Collie aí pra pastorear os boi, as vacas, não sei de onde é que você tá me vendo, top, manda pau, mas dentro de apartamento, tô falando aqui motivos pra não ter, beleza? E aí dentro desses motivos pra não ter, o fato dele ser controlador é um desses motivos. Sua vontade não
prevalecerá. Sexto fator é que não é um cão particularmente interessado em pessoas. Ele pode sim se apegar bastante aos tutores, mas de modo geral não é um cachorro que se conecta muito com as visitas, com os amigos da família, com a família. Vai no parque, ele não dá muita confiança. O negócio dele é falar com outros cães e com o tutor. É isso aí que ele quer. E correr atrás de bolinha. Agora vem uma pessoa querer fazer carinho. Se é o tal do cachorro pessimista, pronto, já vai latir, vai avançar, vai pular, fazer o estardalhaço, vai causar. Se é um cachorro que é até bonzinho ou otimista, dá pra ensinar com mais tranquilidade a gostar de carinho. Mas não é uma característica ser afetuoso com pessoas, ser facilmente conectado com pessoas. Então, se você trouxe o cachorro pra casa, tá pensando em trazer um border pra casa, pra ser o cachorro da família, das crianças, esquece, vai dar ruim. Inclusive, o ideal nesse caso aí seria você conversar com vários criadores, né? Conversar com vários criadores, pesquisar bastante antes de comprar, não comprar por impulso do tipo, Oi, queria um Border Collie aí? Tem? Pô, temos sim, tá aqui, ó. Ah, claro, era isso que eu queria. não faça isso. Veja vários filhotes, busque um adestrador para te ajudar a escolher o filhote certo para sua família, para o seu contexto de vida, para o seu momento de vida, e entenda que pode ser que você encontre um filhote muito afetuoso, como eu já treinei um cachorrinho, um border bem afetuoso, que era o Chicó, que tinha churrasco na casa dele lá de final de semana na praia, 50 pessoas na casa, ele passava de cola em cola, adorava a galera. Mas esse daí foi exceção. A regra é o cachorro que tem receio. Claro que se você faz um trabalho já desde cedo de escolher o filhote, escolher o criador, trazer para casa, trabalhar a socialização, trabalhar com o adestrador de adestramento positivo, de metodologia positiva, já vai ajudar bastante a diminuir, não eliminar, diminuir as chances de esse cachorro ter aversão a pessoas, tá? Mas é um trabalho bem cuidadoso. E se você tá me assistindo e já tem um Border Collie, deixa nos comentários se não foi exatamente isso que aconteceu quando você trouxe o cachorro para casa. Cachorro extremamente ressabiado com as pessoas. E aí dentro disso, né, tem um outro erro bastante, não sei se é um erro, mas assim, uma escolha talvez inadequada, uma opção inadequada é que pessoas que têm filhos trazerem um Border Collie para casa. Porque a criança tem energia, Border Collie tem energia, bora lá que vai dar certo. Não vai. Porque o cachorro, apesar de ter energia, foi feito para trabalhar 6 a 8 horas por dia, ele também tem os períodos dele de descanso. E se a criança chega pilhada no horário de descanso do cachorro, o que vai acontecer é que esse cachorro vai ficar super estressado, vai ficar super ansioso. E isso mexe muito com a previsibilidade do ambiente e com a rotina que esse cachorro deveria ter. Trabalho, atividade e repouso. Trabalho, atividade e repouso. E aí ele vai começar a ficar muito mais estressado e ansioso. E aí cachorro ansioso faz o quê? Exatamente. E cachorro ansioso destrói tudo, né? Aí você soma a inteligência de um cachorro que é super inteligente, você soma a falta de previsibilidade, o excesso de energia, a adrenalina que a criançada bota no cachorro, ou se não tem cachorro, não tem criança em casa também, tá tudo bem, vai dar ruim do mesmo jeito, né? Dependendo do seu estilo de vida. E esse cachorro vai destruir a sua casa. Fato, né? Pode já fazer um pé de meia para comprar sofá a cada 2, 3 meses, geladeira nova, trocar de carro, porque ele vai entrar embaixo do carro se ele ficar na garagem, vai comer o freio, vai comer tudo que ele puder comer lá e vai comer. É um potencial destrutivo associado à inteligência gigantesco. Então, assim, não dá para dar muito mole com essa raça, tá bom? E aí você vê como a gente vai entrando numa espiral crescente de problemas, né? Cachorro com potencial destrutivo, extremamente inteligente, medroso e que foi criado para uma função específica de trabalho, que é de pastorear, de controlar, característica que eu já falei, né? Saltou aos olhos, ele, opa, tá ali em cima, né? Tá marcando presença. O cachorro foi feito para um trabalho específico. Quando você traz um border para dentro de um apartamento, ele tem uma atividade, né? Ele tem oportunidade de trocar experiência com você, aprender com você, tutor, 2, 3 horas por dia, porque é o tempo que você deveria dedicar para um Border Collie, no mínimo, tá? Para participar da educação dele, mostrar as regras da casa de maneira positiva, parcial, gradual, com calma. Se você não tem essa característica, se você não tá nesse momento de vida, lembre-se que ele vai ter esse papel genético dele já programado que ele vai desempenhar de uma forma ou de outra. Então, se ele não puder pastorear, ele vai pastorear de qualquer jeito. Seja as crianças do prédio, seja as bolas pulando no parque, seja o pessoal andando de skate, as bicicletas, aí os ciclistas. Mais uma questãozinha aí pra você se preocupar. E aí eu disse que ia contar 10 motivos, eu até perdi a conta aqui, mas acho que é o 10º, né? Se não for, eu não sei contar mesmo, tá bom? Já era, não vou refazer não. Um outro problema é o seguinte, de modo geral, cães têm dificuldade de se adaptar a mudanças geográficas, né? Do tipo mudar de casa, mudar de fazer um passeio pra muito longe, ele não entende muito bem, dependendo do lugar se dá um contraste, tipo, o cachorro mora num lugar super tranquilo, ele vai pra um lugar super movimentado, já começa a dar tilt na cabeça dele, fica ressabiado, trava. E aí se você tem esse cachorro que tem essa dificuldade de se adaptar a mudanças, e você, como eu, mora numa cidade, e assim como eu que moro numa cidade, você também tem uma rotina que não é lá tão regrada, e esse cachorro é controlador, inteligente, potencial destrutivo, precisa de dedicação para aprender as regras da casa, qual é a combinação que vai dar disso tudo? Merda, né? Só pode ser. Então o grande negócio é o seguinte, para você ter qualidade de vida com o Border Collie ao seu lado, precisa se dedicar a treinar, precisa se dedicar a mostrar muito de habituação, que é um processo gradativo pelo qual todos os cães passam, né? Que é aprender a viver no mundo, com os barulhos que a gente tem, com os ônibus gigantes que parece que vão na direção deles. Os pessimistas sempre acham isso, né? Que os ônibus estão indo na direção deles, os border pessimistas, tá? Então você precisa se dedicar a ensinar para ele a habituação e principalmente precisa fazer o que eu faço nos meus processos de treino intensivos, em que eu pego o cachorro 3, 4 horas por dia e esse cachorro vai me acompanhar. Se eu for fazer aula, ele vai fazer aula, se eu for no banco, ele vai no banco. Enfim, o que eu
for fazer, ele vai comigo pra ter essa exposição controlada, gradual, positiva, né? Com associação positiva e com protocolos de sobrevivência, vamos dizer assim. São protocolos em que o cachorro sabe exatamente o que ele tem que fazer dentro de cada contexto. Então não é simplesmente, né, a história de, senta aí pra esperar o elevador. Senta, cara, né? Ele sabe o que ele tem que fazer. Você dizer pra ele, cara, espera um pouquinho, não entra feito um louco desvairado dentro do elevador, pode ter um outro cachorro lá, pode ter uma criança que tem medo, uma pessoa que tem medo. Esse cachorro precisa entender que não interessa o que aconteça dentro de contextos variados, do tipo, o elevador pode ter gente, pode ter mudança, pode ter crianças correndo, pulando, gente mascarada do Halloween, sei lá, coisas que vão assustar o cachorro, né? Coisas que é sempre uma caixinha de surpresa no elevador. Pegando só o exemplo do elevador. E esse cachorro precisa saber que não interessa o que aconteça ali dentro, por exemplo, ele tem que esperar a orientação para entrar. Então senta, Zezinho, né? Sentou, isso, ok, e entra. Isso é um protocolo que aumenta a sensação de segurança de um cachorro que é medroso. Para um indivíduo medroso, ter segurança é um fator importante. Se ele não tem, ele toma providências por conta própria. E aí é condicionamento operante. Condicionamento operante, resgatando, inteligência usada para obter recompensas valiosas ou para evitar estímulos aversivos, né? Se esse cachorro não confia no tutor, esquece, ele vai fazer merda, com certeza. É um fator que, invariavelmente, acaba sendo um agravante na vida de quem traz o cachorro achando que vai ser tranquilo, que é muito inteligente, que vai aprender super rápido. Vai, mas um monte de merda ele vai aprender super rápido também. E aí, como eram pra ser 10 motivos, eu já perdi as contas aqui de quantos foram, eu vou falar de mais um motivo, porque se você assistiu o vídeo do Golden, dos 8 motivos para não ter um Golden, e agora tá assistindo esse, tem um contraste bem louco, assim, que acontece de um Golden com um Border Collie dentro de intensivão, né? E aí eu tô falando porque eu tô pegando um Border Collie de intensivo e um Golden de intensivo. E é gritante a diferença de aprendizado dos dois. Particularmente, eu nunca fui muito tendencioso ao Golden, mas comparando, eu acho que o Golden é mais tranquilo, tá? Exatamente o mesmo contexto, dois cachorros diferentes, dias diferentes, ok? Mas assim, sentei lá pra tomar um cafezinho, o Golden dormiu, o Haroldo, né? Deitou, dormiu, teve um acidente de moto. Ele levantou a cabeça, olhou e voltou a dormir. Show, né? Bacana. Tudo que eu quero de um cachorro que tá aprendendo a conviver no mundo, num processo de habituação, é que ele não se importe, né? Que não vá tirar satisfação e nem tente fugir porque teve um acidente de moto do outro lado da avenida. E aí, acordou depois, né? Dormiu lá mais um pouquinho, acordou, tipo, opa, Da hora. Vamos aí então? Vamos aí. show, tranquilo, meio lesadão lá, que Golden normalmente é meio lesado. Border Collie não. O cara deitou, dormiu, não aconteceu absolutamente nada durante o sono dele, mas a hora que ele acordou, não é como se ele tivesse acordado sem saber onde tá. É como se ele tivesse certeza de que ele acordou num planeta ou numa era totalmente diferente. Então, é quase como se ele tivesse falado. É o primeiro dia de treino do cara. Todo dia é o primeiro dia, sacou? Essa dificuldade de habituação, você vê, assim, em pequenas nuances. No dia a dia, você sai pra passear de manhã, no final do passeio ele tá bem. Aí você sai à tarde, aí já sai arredio. Aí você volta bem. Aí você sai à noite, de novo, sai arredio, volta mais ou menos tranquilo. É um processo muito lento. Então pensa nisso antes de ter um Border Collie. Se você já tem, busca e tá passando dificuldade, busca ajuda. Entre em contato aqui, deixa sua queixa, deixa nos comentários, me fala aí como que eu poderia te ajudar. Quem sabe eu não respondo ou gravo um vídeo exclusivamente pra você, tá bom? Então é isso, a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço e até lá.